Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, vamos continuar no estudo proposto no livro de Salmos nesse tempo de quarentena, e eu espero que isso esteja sendo bom para você, assim como tem sido para mim estudar a palavra de Deus desta maneira. Salmo de número 28 agora, a palavra de Deus diz no verso 1: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não suceda que, calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem à cova. E eu quero propor, como temos feito, uma estrutura interna para a análise do Salmo. Por que eu faço essas divisões? Para que você, com o tempo, pegue o seu caderno de anotações, a sua Bíblia e, junto comigo, estude o texto. Estas são as razões pelas quais as divisões são propostas, e você pode concordar com elas, discordar delas. O importante é que nós engajemos-nos com o texto. E eu quero propor então, como tenho feito, que o Salmo de número 28, ele pode ser estudado sendo obedecida a seguinte divisão. Primeiro, Salmo 28 de 1 a 2, de 3 a 5 e depois de 6 a 9. Então, três partes, versos 1 ao verso 2, versos 3 ao verso 5 e a terceira e última parte do verso 6 ao verso 9. Agora eu quero chamar a sua atenção para os versos 3 ao verso 5, a palavra de Deus diz: Não me arraste juntamente com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus feitos. Dá-lhes conforme o que fizeram as suas mãos, retribui-lhes o que eles merecem. Porquanto eles não atentam para as obras do Senhor, nem para os que as suas mãos têm feito, Ele, o Senhor Deus, os derrubará e não os reedificará. Eu quero aqui chamar sua atenção para este fato importante, até curioso: as características da vida de uma pessoa que não teme a Deus. Começando então de forma negativa. Primeiro, estas pessoas, elas não são atendidas pelo Senhor Deus quando elas clamam. Segundo, elas não são edificadas quando as coisas estremecem. Terceiro, elas não são exaltadas em momento algum. Então, quando eu olho para o Salmo de número 28, eu sou remetido, então, às características daqueles que temem o Senhor Deus, que valorizam os seus preceitos, que buscam obedecê-lo pela graça, com o auxílio do Espírito, através da justiça de Cristo, que obedeceu a lei perfeitamente. Então, eu tenho agora a justiça de Cristo como a minha justiça. Eu obedeço os mandamentos através da obediência de Cristo. A obediência dele é a minha obediência, e daí o porquê nós somos justificados pela fé. Mas quando eu olho para os versos 3 a 5, que é a parte central do Salmo, eu falei então sobre características das pessoas que não temem o Senhor Deus. Então o contraponto para mim é de fundamental importância. O que eu aprendo com o Salmo 28 no que diz respeito à vida daqueles que temem, daqueles que são piedosos, que buscam a dependência do Senhor? Primeiro, eles têm as suas orações respondidas. Esta é uma característica que distingue a pessoa que teme da pessoa que não teme. Não é uma questão de externa, não é uma questão de hábitos, de costumes. Veja só, para o salmista, o grande diferencial está na resposta dada às suas orações. E isto para mim é de fundamental importância, porque traz à memória o que realmente importa. E o que importa é que nós não sejamos contados com os ímpios tendo as nossas orações respondidas. Então a característica de um servo, de uma serva de Deus é esta: ter a oração respondida pelo Senhor. Depois, ter a vida poupada pelo próprio Deus. Aí você vai para os versos 3 ao verso 5 e você vê o ponto sendo estabelecido claramente, que é a vida do ímpio sendo arrastada, destruída, desqualificada,
e o contrário vai acontecer com a vida daquele que teme. E assim, o contraponto é estabelecido e o encorajamento vem. Então, quais são as características, dentre outras, de uma vida que teme ao Senhor? Primeiro, ter as suas orações respondidas. Quem dera nós fôssemos exemplos de George Miller, que numa das suas biografias tem 10.000 orações respondidas, por exemplo. Que nós tenhamos respostas. Como está a sua vida de oração? Qual foi a resposta última que Deus lhe concedeu em oração? Você é capaz de dar a data, dar o dia, você é capaz de explicar a resposta que veio, o milagre que aconteceu? Isso é importante na história das nossas vidas. Saber que as nossas vidas são poupadas, elas não são carregadas na enxurrada da impiedade. Isso é característica de uma vida que está sendo vivida na presença do Senhor. Em terceiro lugar, ter salvação exultante, ter alegria de alma, nos regozijarmos com a salvação que o Senhor Deus tem nos concedido. Aqui eu quero fazer uso de um ensino do Dr. Martin Lloyd-Jones, preste atenção nisso, que é de fundamental importância. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 27, diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Muito bem, qual é o ponto que Martin Lloyd-Jones está estabelecendo? Que o ser humano não deve se vangloriar a não ser em Cristo. Ele deve se gloriar em Cristo. Fora de Cristo é vanglória. Em Cristo nós estamos nos glorificando. Agora veja só o que está escrito em Romanos, no capítulo 5, verso 1 e verso 2, também na sequência do ensino do Dr. Martin Lloyd-Jones. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Estou em Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Mais uma vez, o texto está falando, gloriemo-nos. Em 1 Coríntios, não é para nos gloriarmos, se esta glorificação, essa autoglorificação for em nós mesmos, por causa de nós mesmos. Mas quando eu penso na salvação que Jesus conquistou para mim, para nós, então eu tenho o direito de me gloriar. E eu preciso falar, eu preciso cantar, eu preciso exaltar, eu preciso pôr para fora a grande salvação, a grande alegria que esta salvação provoca em minha vida. E o salmista, no Salmo 28, ele descreve o Senhor pelo menos em 10 maneiras, a meu ver. Primeiro, o Senhor é a nossa resposta. 2, o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa proteção. 4, o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso prazer. O Senhor é o nosso louvor. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa bênção. O Senhor é o nosso cuidado. O Senhor é a nossa exaltação. Eu vou me gloriar nele? Claro que sim. É um motivo de orgulho, de arrogância gloriarmos-nos no Senhor? Absolutamente não, na condição de que a nossa glorificação esteja centrada em Cristo, ungida pelo Santo Espírito, reconhecendo a grandeza deste Deus Trino de Israel, maravilhoso, que é tudo para nós e em nós. A alternativa é gloriar-se no Senhor em função do que Ele fez por nós em Cristo e da vida abundante que Ele concede para cada um de nós pela ação do Espírito Santo. Meu desejo é que você neste dia possa desfrutar desta grande realidade que é a salvação do Senhor em sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te encoraje e que Deus estabeleça estas características tão importantes na sua vida e assim te confirme como um servo chamado, eleito e fiel, como uma filha chamada, eleita e fiel. Deus abençoe e até a próxima.